Olá, muito boa tarde a todos os irmãos e irmãs de fé. Eu me chamo Fabrício, eu sou sacerdote de Umbanda e dirigente da tenda do Caboclo Pena Branca. É mais uma vez uma grande honra para mim poder compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento sobre nossa querida religião. No vídeo de hoje eu dou continuidade à série Umbanda para iniciantes, falando a respeito da origem e história da Umbanda. Eu recomendo que busquem em nossos vídeos anteriores maior compreensão deste assunto. Eu estou tratando aqui hoje sobre a origem e história da Umbanda. E para deixar este vídeo ainda mais claro, eu gostaria de retomar com os amigos um pouco do que foi passado em nosso vídeo anterior. Em um primeiro momento, eu gostaria de evidenciar que a nossa casa, a Tuque-Pebê, a tenda de Umbanda do Caboclo Pena Branca, ela divide a origem e história umbandista em 3 fases teológicas, sendo que cada uma delas correspondeu a eventos de grande importância em nosso universo. Essa divisão em 3 fases nos permite abordar melhor o desenvolvimento da doutrina umbandista. Em nossa primeira fase, começamos certamente com a origem do mundo. Então, a Umbanda ela foi criada juntamente com a criação do universo. Esse conceito deve ficar muito bem claro aos amigos. Muitos de nós imaginamos que a Umbanda é uma religião ainda recente. Bom, de certa forma ela é sim. Na teologia atual, como a conhecemos, ela é uma religião com pouco mais de um século. Entretanto, no exato momento onde nosso Criador deu vida a este universo, criando terras, matas, águas e rios, cada um desses elementos representa a força dos domínios da natureza, a força dos orixás, que é exatamente aquilo que hoje em dia cultuamos em nossa Umbanda. Por isso, dizemos que a Umbanda é a mais antiga das religiões, pois ela surgiu no exato momento onde surgiu vida neste universo. Um importante fator a ser frisado é que neste momento antigo, certamente, não existiriam dogmas, não existiria nenhum credo religioso a ser seguido, até mesmo porque não existiam seguidores da Umbanda. A própria palavra, o próprio radical Umbanda, era algo desconhecido. Com o passar do tempo, os seres humanos primitivos foram evoluindo intuitivamente a sua forma de culto religioso, de forma a fazer com que a Umbanda existisse nessa primeira fase de sua teologia, através da intuição, através do culto e louvação à natureza. As colheitas, as plantações eram motivos de oferendas, quando eram prósperas, quando não eram prósperas, o culto aos deuses ancestrais, sol e lua, a forma como os antigos cultuavam a passagem da vida para a morte. Tudo isso demonstrou que a espiritualidade guiava os seres primitivos. E um último item que eu gostaria de resgatar do nosso vídeo anterior seria com relação ao término dessa primeira fase umbandista. Obviamente, esse mundo primitivo, ele era mais puro quando em comparação com os dias atuais. Hoje em dia, nossa sociedade moderna, cheia de tecnologias, de avanços, de modernidades, coisas com as quais o homem primitivo nem sonhava, e isso possibilitava a ele um maior contato com a natureza. Hoje em dia esse contato ele foi sendo perdido, pois afinal de contas temos inúmeras construções, prédios, edifícios que foram com o tempo corrompendo parte dessa natureza, diminuindo a energia de nossos orixás sobre o universo. Não bastasse isso, são inúmeros os relatos de guerras, de agressões, de violência, da maldade crescendo no mundo. Todas essas coisas iniciaram há muitos e muitos anos, há muitos séculos atrás. A guerra pelo poder, pela corrupção,
A guerra por expansão territorial fez com que o homem lutasse contra os seus irmãos e propagasse, em vez do amor e da caridade, da benevolência, a raiva, o ódio e a discórdia. Foram esses os fatores que marcaram certamente o fim desta primeira fase de existência da Umbanda em nosso universo. É muito importante também frisar aos irmãos que nessa primeira fase teológica de nossa doutrina não existia a necessidade de haver a presença dos mentores espirituais como hoje existe. Hoje em dia nós vamos a qualquer terreiro, por menor que seja, ele só existe porque tem a presença de um dirigente que recebe, através do mecanismo da incorporação, um mentor espiritual, caboclo, preto velho, criança ou até mesmo os Exus, e através da manifestação desses guias é possível trazer às pessoas que procuram esta casa uma mensagem de paz e de conforto. Nas épocas primitivas não existia essa necessidade, porque o ser humano tinha um pouco mais de pureza em seu coração e estava com seu olhar mais voltado para a natureza, para a vida ao seu redor, para a expansão do universo como um todo. Entretanto, como todos nós somos possuidores do livre-arbítrio que nos foi presenteado pelo Criador, nossas ações nos momentos passados nos levaram à atual situação onde vivemos, onde o modernismo, o avanço tecnológico é crescente, é expansivo, e através dessas coisas o nosso contato com a espiritualidade foi diminuído, foi prejudicado. Certamente nós, como seres humanos, nunca deveríamos ter esquecido de olhar para dentro, nunca deveríamos ter esquecido de praticar a benevolência para com o nosso irmão, praticar a bondade, o amor, que são princípios que nos foram ensinados pela espiritualidade pura e verdadeira. E certamente também, meus irmãos, ao longo dos anos, os seres da espiritualidade foram acompanhando o desenrolar da situação no mundo físico, foram percebendo que o ser humano cada vez mais se desvirtuava dos valores e princípios espirituais, foram percebendo que os seres humanos cada vez mais estavam distantes dos princípios e valores ensinados pelo Criador, foram percebendo que o ser humano não estava mais preocupado com a sua evolução, com ajudar o semelhante. E esse momento onde acaba a primeira fase umbandista, é necessário haver uma intervenção da espiritualidade. Nossos mestres antigos, aqueles que habitam o plano espiritual, os espíritos anciões, ou como a gente gosta de chamar aqui na casa, os espíritos ancestrais, aqueles espíritos sábios, benevolentes, que são responsáveis pela manutenção do equilíbrio evolutivo do universo, tiveram que olhar para nós aqui no plano físico e decidir fazer uma intervenção, fazer novamente o homem acreditar no seu Criador, acreditar em Deus, fazer novamente o homem pensar na sua própria evolução como seres da espiritualidade. E não é de hoje, meus irmãos, que existe uma grande intervenção ocorrendo nesse universo. Inúmeros profetas, inúmeras almas iluminadas aqui passaram por este plano físico, deixando a sua mensagem de luz, deixando a sua mensagem de paz. E a exemplo dessas almas iluminadas, podemos citar o grandioso Mestre Jesus Cristo, que foi uma das mais notórias almas benevolentes que habitaram este plano físico e deixa um legado para nós, nos ensinando as verdades do Pai, que já perdura por mais de 2000 anos. Em todo esse tempo, nós percebemos que a espiritualidade, através de seus espíritos ancestrais,
procura manter o equilíbrio do universo e guiar nós, seres humanos, no caminho da benevolência. Tivemos inúmeros profetas, inúmeros seres dispostos a nos ensinar virtudes. Entretanto, ainda persistimos no erro. A nossa Umbanda, ela sempre existiu, ela sempre esteve presente no universo. Mas à medida que o ser humano foi se distanciando desse contato íntimo com a natureza, foi necessário que essa Umbanda se adaptasse, que tivesse ideais lapidados à realidade do homem moderno, que a palavra dos mentores e a força dos orixás pudesse chegar aos corações de seus indivíduos de uma maneira mais efetiva, de uma maneira muito mais intensa. Foi nessa época, meus irmãos, que surgiu a necessidade dos mentores da espiritualidade chegarem até nós, seres humanos, através da mediunidade, como, por exemplo, no mecanismo da incorporação. Então, meus irmãos, na tentativa de trazer ao mundo terreno, de trazer ao plano físico em nós, seres humanos, a presença espiritual dos mentores e dos orixás, os espíritos ancestrais, através de uma grande reunião, através de uma grande assembleia que nós chamamos de confraria, a confraria dos espíritos ancestrais, ela sim dá origem à segunda fase umbandista, que é onde existe a necessidade da Umbanda novamente reacender os corações do ser humano. Para isso, começou a organizar diversos espíritos com energias e vibrações fluídicas de tal modo que pudessem ser agrupados para trazer a mensagem umbandista. É sabido que temos inúmeras religiões no universo. É sabido que diversos profetas já passaram por aqui. Entretanto, meus irmãos, ainda existe muita maldade, ainda existe muita falta de fé em nossos corações. A Umbanda só foi mais um presente do Criador na tentativa de resgatar a sua humanidade e nos ensinar o caminho das virtudes. Surgiram então algumas entidades muito notáveis para o trabalho umbandista. Uma delas foi o grande mestre, o grande caboclo Curuguçu, que é uma entidade pouco conhecida na história umbandista. Entretanto, teve um papel de vital importância, pois foi através do caboclo Curuguçu que o nosso grande mestre caboclo das 7 encruzilhadas encontrou um solo fértil para poder iniciar o trabalho e plantar as primeiras sementes da segunda fase umbandista. O caboclo Curuguçu, uma grande entidade que foi nos enviada do astral sob o comando vibratório de nosso grande Pai Ogum, trouxe o advento do caboclo das 7 encruzilhadas. Estamos chegando então ao momento na história da Umbanda onde talvez um grande número de vocês que nos assistem já são conhecedores, que é o advento do caboclo das 7 encruzilhadas. Muitos de vocês já ouviram repetidas vezes esse nome, bem como o nome Zélio Fernandino de Moraes, que são nomes de extrema importância para a história umbandista. Alguns de nós acreditamos que Zélio Fernandino de Moraes foi o responsável pela criação, foi o profeta umbandista, juntamente com seu mentor espiritual, o caboclo das 7 encruzilhadas. Pois bem, irmãos, essa afirmação ela não é de todo correta, pois como já dissemos neste vídeo, bem como em nosso vídeo anterior, a Umbanda ela não foi criada neste século, a Umbanda não foi criada por uma pessoa, mas sim ela existiu no exato momento onde existiu-se a vida, onde existiu-se o sopro da existência no plano físico.
Iniciando então a história mais atual da Umbanda, podemos dizer que faz pouco mais de um século que ela começou. O ano era 1908, no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade de São Gonçalo, no bairro das Neves. Existia nessa cidade, uma família de cunho tradicionalmente cristão, bastante devotos. Era a família de um jovem de 17 anos, chamado Zélio Fernandino de Moraes. Mesmo tendo uma família tradicionalmente católica, ao terem um contato com o espiritismo kardecista, foram encantados pela palavra, pela doutrina que estava sendo trazida por Allan Kardec. O jovem Zélio, de apenas 17 anos, era um jovem que na época se encontrava bastante adoentado, e uma doença de uma origem desconhecida. Sua família sempre teve uma grande preocupação, uma grande aflição em tentar solucionar o problema que acometia o jovem garoto, porém, sem sucesso. Repetidas vezes foram aos médicos, psiquiatras, procuraram auxílio daqueles que conheciam na tentativa de curar o garoto, que possuía diversos sintomas em seu corpo físico, como desmaios, espécies de crises convulsivas. O jovem Zélio sofria de uma série de problemas de saúde, até que esse quadro ele se agravou ainda mais, meus irmãos, e o jovem Zélio ficou paralisado corporeamente, não podendo se mexer, não podendo expressar aquilo que gostaria. Ainda mais preocupação ele trouxe à família. Quando do nada, em um belo dia, ele levanta da sua cama e anuncia aos familiares: amanhã estarei curado, amanhã estarei livre desses males que me atormentam. Para espanto da família, que não conseguia compreender a razão pela qual levava o jovem Zélio a ter certeza disso, permaneceram ainda incrédulos. Entretanto, meus irmãos, no dia seguinte, conforme pronunciado pela boca do rapaz, o garoto estava totalmente recuperado, seus movimentos estavam regenerados, o seu corpo físico gozava de plena saúde. Ainda assim, sem conhecerem a causa dos problemas, a família do Zélio, muito preocupada com que novos episódios acontecessem, resolveu buscar mais auxílio. E a medicina terrena não conseguia encontrar explicação aparente, não tinha nada visível nos exames, não tinha nada visível acontecendo com o garoto. Foi então que receberam de um amigo a recomendação de procurar uma casa espírita local para ver se o menino não estava sendo alvo de um fenômeno de obsessão energética. Foi então que no dia 15 de novembro de 1908, gravem essa data, meus irmãos, pois ela representa um marco histórico para a nossa Umbanda. No dia 15 de novembro de 1908, a família de Zélio levou o garoto até a Federação Espírita Kardecista local, que ficava na cidade de Niterói, também no Rio de Janeiro. A Federação Espírita se prontificou de imediato a atender o garoto, na tentativa de encontrar para ele algum alívio, alguma cura por intermédio da espiritualidade. Realizaram, portanto, uma sessão mediúnica de mesa de desobsessão e convidaram o garoto Zélio Fernandino a se sentar à mesa. Os trabalhos daquela noite
eram presididos pelo senhor José de Souza, presidente na ocasião dos trabalhos na Federação Espírita. Então, meus irmãos, os diálogos que a seguir se iniciarão, eles retratam parte da nossa história umbandista, de como a Umbanda desabrochou nesse mundo atual, de como ela renasceu na sociedade moderna, novamente para trazer ao homem uma mensagem de paz, de alívio e de conforto. Sentado à mesa, assim que iniciaram os trabalhos, o jovem Zélio Fernandino foi tomado por uma força espiritual muito benéfica, que falou: "Nesta mesa falta uma flor." Foi então que, nesse momento, contrariando a forma tradicional do rito de mesa de desobsessão, o garoto, tomado por essa força espiritual, levantou-se da mesa e foi até a parte externa da casa espírita à procura de um jardim, onde voltou com uma rosa branca em sua mão. O senhor José de Souza, bastante incomodado, e ao perceber que o rapaz estava tomado por uma força superior, perguntou: "Quem é você que está a ocupar o corpo desse jovem?" E disse o espírito incorporado no jovem: "Eu sou apenas um humilde caboclo brasileiro." Então, meus irmãos, nesse exato momento, nós já podemos perceber a manifestação de uma entidade em Zélio Fernandino de Moraes, se identificando como um caboclo, mostrando aí para vocês, mais uma vez, a grande força desse povo indígena que predomina nos trabalhos umbandistas. Mesmo o jovem Zélio dizendo estar possuído por uma força de um caboclo brasileiro, o senhor José de Souza, médium experiente e médium vidente, pôde visualizar através da imagem deste caboclo a figura de um padre jesuíta. Embora ele utilizasse um linguajar menos culto, um linguajar menos privilegiado, ele, na sua real identidade, era um padre jesuíta, que no seu peito possuía uma faixa de cor azul cintilante, e nela estava escrito a palavra Caritas, que significa caridade. Essa manifestação revela um espírito muito puro e muito benevolente, que, embora fosse um padre jesuíta em sua existência, em sua verdadeira vestimenta, resolveu manifestar-se ao mundo de forma humilde, tal qual um caboclo brasileiro. Foi então nesse momento que essa entidade revelou a todos os presentes naquele trabalho o seu real plano para com o jovem Zélio, dizendo que utilizaria o garoto com a finalidade de trazer ao mundo uma nova doutrina, uma nova religião. E essa religião, meus irmãos, seria a nossa doutrina umbandista, que inicia-se então pelas palavras do caboclo das 7 encruzilhadas, incorporado em seu médium Zélio Fernandino de Moraes, no dia 15 de novembro de 1908. Os trabalhos da mesa espírita continuaram a acontecer, e o senhor José de Souza indagou novamente ao espírito incorporado em Zélio Fernandino: "Já não existem religiões suficientes neste mundo?" E a entidade, Deus, em sua infinita bondade, estabeleceu na morte o grande nivelador universal. Rico ou pobre, poderoso ou humilde, todos tornam-se iguais na morte. Mas vocês, homens preconceituosos, não contentes em estabelecer diferenças entre os vivos,
procuram levar estas mesmas diferenças até mesmo além da barreira da morte. Por que não podem nos visitar estes humildes trabalhadores do espaço, se apesar de não haverem sido pessoas importantes na Terra, também trazem importantes mensagens do além? Por que ou não aos caboclos e pretos velhos? Acaso não foram eles também filhos do mesmo Deus? Pois amanhã, na casa onde meu aparelho mora, haverá uma mesa posta a toda e qualquer entidade que queira ou precise se manifestar, independente daquilo que haja sido em vida. Todos serão ouvidos. Nós aprenderemos com aqueles espíritos que souberem mais e ensinaremos aqueles que souberem menos, e a nenhum viraremos as costas, a nenhum diremos não, pois esta é a vontade do Pai. Essas lindas palavras, meus irmãos, de nosso grande mestre caboclo das 7 encruzilhadas, tornam-se marco importante e revelam o verdadeiro propósito da doutrina umbandista para com a humanidade: permitir que todos pudessem ter direito a voz e vez, não só no plano físico, mas também no plano espiritual. O caboclo fazia uma grande queixa à doutrina espírita, que não permitia em sua mesa a manifestação de entidades de padrão cultural mais baixo, como o espírito dos escravos, que são nossos pretos velhos, como o espírito dos índios, que representam o povo caboclo de nossa Umbanda. Entretanto, no culto umbandista, como fora anunciado pelo nosso mestre caboclo das 7 encruzilhadas, todos esses espíritos teriam a sua vez de falar. Com os mais sábios aprenderíamos, com os menos instruídos exercitaríamos o nosso dom de ensinar. E assim a Umbanda ganhou a sua primeira forma de existência na sociedade moderna. Ainda não contente, o senhor José de Souza, na situação de presidente da mesa, indagou mais uma vez a entidade: quem é você? Qual é o seu nome? E então, mais uma vez, o caboclo das 7 encruzilhadas deixa uma das frases de maior impacto para o médium, para o filho umbandista, onde ele diz: se querem para mim um nome, me chamem de caboclo das 7 encruzilhadas, pois para mim não haverá caminhos fechados. Então, meus amigos, espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho mais a respeito da história umbandista e de como ocorreu o surgimento dessa segunda fase de nossa teologia. Na tentativa de não prolongar demais esse vídeo, pois ele já passou um pouquinho do limite esperado, nós vamos fazer uma nova parte, onde daremos continuidade aos eventos que ocorreram depois dessa data. Então, amigos, em nosso próximo vídeo continuaremos abordando essa temática. Eu peço do fundo do coração a todos vocês, se estiverem gostando do nosso trabalho, ainda, obviamente, estamos engatinhando nesse novo espaço dentro do nosso grande YouTube. Estamos trabalhando aos pouquinhos na tentativa de trazer vídeos melhores, cada vez melhores aos amigos. Eu peço a vocês desde já que se inscrevam em nosso canal Palavras de Umbanda, que ativem as notificações para que sejam avisados nos próximos vídeos. Se gostarem, curtam o nosso trabalho, compartilhem com os amigos de vocês. Vamos espalhar essa corrente e fazer a ideia crescer. Eu conto com o apoio de todos vocês. Meus irmãos, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos vocês na paz e luz de nosso grande mestre Oxalá. Saravá fraterno a todos.